a nossa fé, de alguma maneira, e fazer com que nós estruturemos o comportamento que já tomamos, que estamos tomando, para não vacilar com o nosso pé. Então, o Senhor me deu uma palavra que está escrito aqui, e diz assim, olha: ainda estava a palavra na boca do rei, quando do céu caiu uma voz dizendo: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será como os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti. Vamos gravar esses 7 tempos. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Meus queridos irmãos, este homem devia ser muito prejudicado por Deus. O Senhor Jesus, ou o Senhor nosso Deus, melhor dizendo, deveria estar sempre apertando-o, porque ele, em uma determinada ocasião, resolveu sitiar, ficar ao lado das possessões de Israel. E não apenas ficou, como tomou muitos dos seus cativos e levou-os ao cativeiro. E a gente, quando lê o livro de Daniel, gosta muito dos momentos felizes que os jovens ofereceram. Eu gosto de chegar na igreja e ver os jovens trabalhando, porque conquanto de vez em quando eles derrapam um pouquinho, na maioria das vezes eles fazem com que a gente sinta uma alegria de estar vivo, e ficar na viva e gloriosa esperança de ainda nos finais dos dias ter a mesma força, o mesmo ímpeto, a mesma confiança, especialmente para os crentes que chegam aqui desde a sua adolescência até o último ano de sua vida, fazem vibrar as estruturas celestiais com o seu hino, com o seu louvor, com o seu testemunho, com a sua vida. O mundo lá fora, quando vê um jovem nosso passar, dando bom testemunho, ele fala: que maravilha, ele é crente. E é tão maravilhoso ser crente. Eu sou crente há 84 anos. Fui batizado nas águas com 11 anos, há 72 anos atrás. Que maravilha! Olha que o diabo tem cirandado a minha vida a vida inteira, hein? Ele não é fácil, mas Jesus tem me segurado com mão forte. Eu estou aqui. Aleluia! Então eu olho para a nossa juventude pela sua vibração, pelo seu denodo, pelo seu interesse, pelo seu amor, e vejo quão grande é o valor do jovem na igreja. E nesta situação, quando Nabucodonosor se tira, o povo de Israel leva para o seu reinado alguns jovens israelitas. Os irmãos conhecem essa história toda. Eu só vou fazer assim um pequeno introito, e depois os irmãos tirando suas próprias conclusões, dado ao conhecimento que os irmãos têm. Bem, esses moços ficaram lá, diz a Bíblia que eles foram escolhidos porque eram bonitos, foram escolhidos porque eram fortes, foram escolhidos porque eram inteligentes, e foram escolhidos porque alguns já tinham muito conhecimento da ciência. Então, esses moços foram colocados numa situação de se adaptar às dificuldades e também aos problemas, e também a forma de ser dirigida daquela nação. E nós ficamos assim na expectativa de que o que poderia ocorrer com esses jovens. E pelo menos 2 coisas ocorreram que valeu a pena. A primeira delas diz que o nosso amigo rei Nabucodonosor desafiou todos os cientistas, todos os sábios do seu reino, dizendo-lhes: eu sonhei. Além de não saber o que eu sonhei, quero que ainda me interprete. É brincadeira o caboclo, né? Ele queria matar os sábios mesmo, né? Eu sonhei e quero saber o que eu sonhei. Olha, eu sonhei essa noite, eu não lembro o que eu sonhei, nem ele, né? Nem ele. E além disso, além de você contar o meu sonho, você tem que contar o meu sonho, você ainda tem que interpretar o meu sonho.
E os sábios daquele governo, daquele país, não tiveram condições de fazê-lo, porque isso está além da competência humana. E Satanás não tem nenhum poder nesse tipo de coisas. Porque se ele tivesse, ele tinha contado para o homem o sonho. Satanás dá um jeito de contar, não é? Porque o Satanás é louco para aparecer. Ele não vê você dar uma canjinha que ele entra, né? Pois é, mas ele não tem dom para isso. Não conhece nada disso. E os sábios também foram ameaçados, conquanto ainda não destruídos. O que acontece? Alguém disse: rei, só tem um sujeito aqui, nesse reino, que é capaz de dizer o que você sonhou e o que quer dizer o seu sonho. Mas quais são as qualificações desse jovem? A primeira delas é que ele não é da nossa pátria, ele é estrangeiro. A segunda delas é que ele também não tem a nossa cultura, ele tem a cultura dele. E a terceira é que ele não aceita e não atende aos nossos deuses, mas atende somente ao Deus dele. Nessas circunstâncias, o meu amigo Nabucodonosor foi obrigado a dizer assim: eu tenho alternativa? Não, então chamem esse rapaz. E trouxeram diante dele o nosso jovem chamado Daniel, que os irmãos conhecem a história, aquele que dormiu no corpo do leão, fez do leão travesseiro. Os irmãos cantam tanta coisa bonita dele. Pois bem, quando chegado diante do rei, ele disse: olha, rei, eu sirvo a um Deus todo-poderoso, ele é o meu Deus. E o senhor pode ficar tranquilo que ele já me deu conhecimento de qual é o seu sonho e a sua interpretação. O sonho, rei, é que você estava diante de uma estátua muito grande, muito forte, muito bonita. A cabeça era de ouro, o peito, né, era de prata, as coxas eram de cobre e os pés eram de barro. Acertei? É isso mesmo? Então, o seu sonho foi esse. Bom, obrigado, que coisa linda. Eu sonhei com uma estátua de ouro, prata e bronze e barro. Não tinha ferro também, né? Ferro e barro nos pés. Ferro e barro. Está misturado, era bem misturado. Mas está bonito, ele gostou da figura. Tanto é que mais tarde ele fez uma. Mas vamos chegar lá daqui a pouco. Então, me conta agora, o que é que significa isso? Olha, rei, a cabeça de ouro representa o teu reino. Maravilha. Aprovado com nota 10. Prata será o segundo reino, que não será tão bom como tu. O terceiro reino, que são os cobres, será pior ainda do que os dois anteriores. E no último, lá embaixo, ele será destituído, esfacelado. Naturalmente, para esse homem que havia sonhado isso, deve ter sido extraordinário, porque ele teve a sensação de que estava sendo aprovado. Não há coisa melhor na nossa vida quando alguém diz que está nos aprovando para alguma coisa. Por enquanto eu falei aprovando, não é? Aprovando. É maravilhoso um rei. Esse rei tinha tomado o povo de Israel, trazido como escravo, e o Deus desse povo disse que ele era um reino de ouro. Ele não teve alternativa. Se fosse eu, apesar dos 84, estaria dando pulo, né? Meu reino é de ouro, né? Foi Deus que falou, moço aí. E ele disse o que eu gostaria de fazer: bendito seja o Deus de Daniel, bendito seja o Deus de Israel, porque ele não é um Deus comum, ele é o Deus dos deuses. Esse primeiro epílogo do nosso assunto. O segundo vem depois de uns dias. Ele gostou tanto da estátua que mandou fazer uma. E era tão grande que parecia o Cristo Redentor aqui do Rio de Janeiro, se não fosse maior. Parece que ela tinha 60
côvados de altura e 6 de largura, então significa o quê? 30 metros de altura por 3, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos, não é? Quase o mesmo tamanho do Cristo Redentor. E botou isso lá no meio da cidade. Ele entendeu, eu agora tenho um reino de ouro, agora o pessoal vai ter que adorar o meu Deus. E o povo não quis adorar o seu Deus. Mas você será forçado. Aí aqueles que ficaram com medo aceitaram. Mas havia 3 que disseram: olha, rei, o senhor lembra de Daniel? Lembra? Aquele Deus de Daniel é o nosso Deus. E nós não podemos adorar, chegarmos aos pés dessa estátua que o Senhor criou, porque nós só vamos poder chegar aos pés do meu Senhor, do nosso Deus, e não da sua estátua. E ele mandou aquecer a fornalha. Os irmãos conhecem a história, eu estou abreviando para poder, não é? E mandou para lá Ananias, Mesaque, Misael e Azarias, que seriam Sadraque, Mesaque e Abdenego. Muito bem, botou para lá, mandou aquecer o fogo. Diz que os servidores que lançavam os jovens lá dentro da fornalha, muitos deles morreram com o calor que vinha de lá da fornalha. E de repente o rei vem correndo lá, andando, 4 homens. E ele pergunta aos curiosos: não jogamos 3? Jogamos. Como é que tem 4? Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que foi? Tem alguma coisa errada. Então vamos chamar para fora. Vem cá, fulano, Beltrano e Ciclano. Quantos saíram da fornalha? 3. Só os que precisavam escapar. Só os que precisavam. Aí ele foi olhar, não tinha cheiro de fogo, não tinha calça cozida, não tinha nada, os vestidos estavam intactos, puros, bonitos e etc. Abençoa Deus. Aí foi obrigado a reconhecer pela segunda vez. Bem que Daniel me disse: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego é o Deus dos deuses. Se você, irmão, que é humano dos nossos tempos, conhecemos as nossas limitações, se com você tivesse acontecido alguma coisa semelhante a estas 2 coisas que aconteceram com Nabucodonosor, o que vocês fariam? Não se acanhem, podem responder. Eu vou ser fiel até a morte. Esse é o meu Deus. Não é isso? Ou não? E nós, né? Que não somos reis, não temos tanto conhecimento, não temos tanto poder. Eu vou ficar fiel ao nosso Deus até a morte. Mas o homem não disse isso. O homem se arvorou e disse: eu foi quem criou este país. Eu quem construí esta cidade. Tem até alguns dizem que é verdade. A Bíblia não conta. A Bíblia não conta. Alguns dizem que conta. Mas alguns dizem também que não é verdade. É lenda. Que esse homem construiu Babilônia, uma cidade linda. Deve ter sido a Brasília daqueles tempos, né? Quando Brasília foi criada, aquilo ficou assim fenomenal, como você diz, aos nossos olhos. Para ele também, Babilônia tinha ficado uma cidade maravilhosa. E diz que ele havia feito jardins suspensos. Na realidade, a Bíblia diz que esses jardins eram feitos uns sobre os outros, com bastante planta e etc., com bastante irrigação. Eu às vezes até estranho a irrigação, porque lá não tem muita água, mas as plantas cresceram, ficaram bonitas, floriam o ano inteiro. E até conta então desta lenda, e faz parte da história universal, que ele havia criado o jardim suspenso da Babilônia. Está aí como lenda, né? E dizem até que na época foi considerada a 7ª maior maravilha do mundo. Então ele se sentia assim, uma pessoa muito importante, muito significativa, e começou a dizer: tudo isso aqui fui eu que fiz, eu é que mando, eu que resolvo, o poder é meu, ninguém passa por cima de mim. Ele se esqueceu de tudo o
que Daniel falou para ele, o que Sadraque, Mesaque e Abednego disseram para ele. Disseram para ele: olha, rei, só tem um Deus, é só Ele. Nós estamos passando essas provas aqui, vencendo, não porque o Senhor é bonzinho, mas é que Ele é bom para nós, é Ele que nos guarda. Mas ainda assim, a arrogância tomou conta. Nós também somos assim um pouquinho de vez em quando, né? Não é ninguém aqui, é só uma passadinha, né? Nenhum de nós é arrogante. A gente sabe que a gente é fraco, que a gente é falho, então a gente não é? Mas aquele homem achou-se no direito de dizer assim: não, sou eu que faço. Nós não fazemos nada, nós servimos ao Senhor dentro das nossas limitações. E se você não estiver nesse paralelo, toma cuidado. Não era para falar isso, né? Era. Então, a arrogância chegou ao coração, tomou conta da mente, da alma, e ele se esqueceu dos benefícios. Quantos de nós se esquecem dos benefícios que Deus nos tem feito? Também não era para falar isso, não. Os benefícios que Deus tinha feito, ele se esqueceu, e nós às vezes nos esquecemos. Mas diz a Bíblia que o Deus dos céus estava de olho nele. Fique sabendo de uma coisa: cuidado com Deus, Ele está de olho em você. Não é por nada não é porque Ele queira ficar olhando você, é porque o filho chegou lá em cima e disse assim: olha, está vendo ali o Moisés? Ele é cheio de fraqueza, é assim, é assim, é assim, mas pai, eu comprei ele com meu sangue. E aí o pai fica fazendo o quê? De olho. Não por mim, pelo sangue que está em mim. Glória a Jesus. Graças ao time, Senhor. Abençoa a Deus. Glória. Então, queridos, não fique desatento não. Deus está olhando. E ele não é míope como eu. Se eu tirar isso, deixa eu ver se eu vejo. Aquele irmão que mexeu o braço lá em cima, mexe o braço assim para mim. Isso, você. Ele? Isso, assim, obrigado. Porque eu estou de óculos. Se eu tirar o óculos, você pode mexer que eu não vejo nada. Porque eu sou míope. Agora Deus não. Deus, além de não ser míope, a Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo. Então cuidado, viu, irmão? Cuidado, Moisés. Cuidado, Moisés. Os olhos dele estão sobre ti. Cuidado, pastores, evangelistas, esposas de obreiros, irmãs do ciclo de oração, jovens, adolescentes, cuidado, os olhos do Senhor estão sobre você. E naturalmente tem duas vantagens. A primeira delas é que se você errar, esses olhos vão mostrar a você que você errou. E segundo, se você desejar, esses olhos vão dizer para você que se você resolver arrepender-se e mudar de vida, Ele vai aceitar. Porque Ele é bondoso, misericordioso para conosco, é cheio de compaixão. Ele não vê a montanha das nossas imperfeições, mas vê aquilo que o nosso coração mostra a Ele a cada dia, em cada momento, em cada oração. Amém? Bem, não, amém foi baixinho, hein? Depois dessa aí eu achei melhor sentar, né? Não? Puxa vida. Pois bem, mas vamos lá. Aí eu li para os irmãos aqui, esteve aí na tela, que o moço mostrou a potencialidade da sua arrogância, o seu despojamento em só elogiar-se, a dizer: eu sou o melhor, eu sou o maior, não é? E aqui na igreja também aparece isso, né? Eu sou o maior, eu sou o melhor, etc. Então cuidado. E ele começou a fazer isso, mas eu disse que os olhos de Deus estavam sobre ele. E não foi Daniel que falou, não foram os 3 rapazes que vieram da fornalha que falaram. Diz que quando ele acaba de falar isso, uma voz vem do céu e disse: meu Deus, passado é o teu reino.
E não só disse isso, como falou, você agora vai ficar igual um animal. Eu pedi que a gente falasse 7 tempos, né? Porque em outros lugares aqui eu já li que são 7 anos. Outros lugares eu li que são 7 dias. Porque esse tempo aqui, para nós hoje, não tem dimensão suficiente, avaliação suficiente para que entendamos. Mesmo porque a Bíblia diz que para o Senhor Jesus um dia é como 1000 dias, e 1000 dias como um dia. Quanto tempo é tempo? Então, para eu não permanecer aí falando sobre os tempos, o quanto tempo ele ficou, quais as dificuldades, o que ele sofreu, não interessa muito. O que interessa é o que ele sofreu. E diz a Bíblia que ele foi levado ao campo, alimentava-se como um animal, criou sobre a sua pele pelos como um animal, e ele ficou esses tempos todos lá. Me deram o nome de uma doença, acho que é Lincatro. Acho que é. Depois do culto, mais tarde eu vou lembrar. Eu falei para a irmã Noêmia na vinda, mas ela também esqueceu. Lincatro, acho que é isso. Bom, se não for, os irmãos olhem na Bíblia, no dicionário vocês vão saber o que é. O Lincatro é uma doença. Hã? É isso mesmo, lincatropia. Muito obrigado. Essa doença é uma doença que acaba com a nossa inteligência, com o nosso raciocínio. Nós perdemos o sentido de ver a razão e a razão porque o que nós somos e o que estamos fazendo, o que está acontecendo conosco. Nós perdemos toda a noção da nossa existência e passamos a viver como um animal do campo. E vocês já viram tantas pessoas assim nos nossos dias que andam por aí desse jeito. Só que esses aqui ainda são felizes. Tem a família que está aqui do lado. Para ele nem a família pôde fazer nada. A Bíblia diz que ele foi para o pasto e ficava de cabeça curvada para o chão. Não levantava mais a cabeça. Não tinha nenhuma projeção. Não dava nem para ver a estátua. Não dava para ver a fornalha. Não dava para ver Daniel e os seus amigos. Não dava. Ele só via aquele estado lastimante. A doença provoca isto. Deus permitiu que ele tivesse essa enfermidade e fosse viver assim. Aí alguém pergunta: Moisés, por que você está numa situação difícil hoje? Deus está dando uma alicate aí para você entender. Ou você se vira, ou você vai para o pasto. Tem muito crente nos dias de hoje que estão no pasto. Perderam a visão celestial. Perderam a bênção da salvação. Perderam a esperança da vida eterna. Não tem mais nem família. Alguns deixam a família, não é? De qualquer jeito, que estão nesse estado que Deus permite para que ele tenha a possibilidade que Nabucodonosor teve. Que no tempo certo Deus fez com que ele olhasse para o céu. E aí disse: ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor. E quando ele vai falando ah, Senhor, a misericórdia de Deus foi descendo sobre ele. As unhas de animais que ele tinha ganho foram saindo. Os pelos que ele tinha no corpo foram desaparecendo. E o Senhor levantou-o. Bem, eu não quero ficar mais no Nabucodonosor, porque falei muito dele. Vou falar de nós agora um pouquinho só. Por que será que nós sofremos tanto, hein? Às vezes chega aqui no domingo, como hoje. Hoje eu ainda não vi ainda. Ah, sim, a irmã Bebel conseguiu fazer isso. Cantou aqui o hino, balançou, né? E aqui nós costumamos fazer nessa igreja, chegar aqui e balançar mesmo, né? Porque a graça do Senhor é abundante, não é? A misericórdia do Senhor está presente. O que faz nós nos movermos como nós nos movemos aqui é o Espírito do Senhor, a vontade do Senhor.
Então não tem nada de escandaloso em a gente fazer aquela bagunça que a gente faz, aquela bagunça espiritual de glória a Deus, que vai para lá e vem para cá e canta mais forte, canta mais fraco, porque é isso mesmo, é o louvor que o Senhor está esperando lá em cima. Porque eu estou falando do negócio que parece que eu estou falando mal desse louvor, não estou não. Mas às vezes a gente chega aqui na igreja, desse domingo, e faz esse culto maravilhoso. E quando chega na segunda-feira lá fora, nós esquecemos tudo que nós fizemos aqui. Ele fala assim: por que será que não está dando nada certo? Parece que você está como Nabucodonosor, comendo grama. É Santa Ceia hoje. É bom a gente jogar essa grama para fora. É possível que haja alguém que essa semana passou grandes aflições, não conseguiu evitar que Satanás cirandasse a sua vida e está como Nabucodonosor. Ai, alguém vai dizer: mas irmão Moisés, eu vim aqui para pôr medo na gente? Não, não estou com medo não. Eu só estou dizendo que pode acontecer. E isso não depende de mim e nem do pastor da igreja. Isso depende única e exclusivamente de você. Então, queridos, se Satanás cirandou alguma coisa, você já vai se achar que não pode lançar a mão do pão ou do cálice para a ceia do Senhor nesta noite. Antes disso, quando o pastor disser: vamos orar pelo pão e depois pelo cálice, conversa com Jesus: Senhor, essa semana não foi fácil. Conta para ele tudo. Ele sabe de cor e salteado, mas conta. Porque diz assim: quando a gente quer melhorar, a gente tem que primeiro reconhecer que errou. Segundo, prometer que vai deixar de errar. Terceiro, demonstrar arrependimento. E quarto, pedir perdão. Então é a hora agora. Se alguma coisa aconteceu comigo antes da Santa Ceia, hoje eu vou conversar com Jesus. Senhor, tu sabe. Tu está dentro aqui. Sabe as minhas falhas, as minhas transgressões, as minhas impurezas. Mas eu quero, Senhor, tomar a Santa Ceia nessa noite. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário. De culpa nos livrou, com o sangue que mandou do Calvário. Bem forte. Antes tinha muito temor, mas agora pelo amor. Vai ficando de pé. De final apareceu a oferece graça tal do Calvário. Jesus,